terceira série do ensino médio, aula 3. Oi, pessoal, é a Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá, seguindo com a nossa aula, vamos seguir no livro. A gente vai para o capítulo 3, Sports, ok? Vamos fazer hoje da página 31 até a página 36. Vamos lá. Então, hoje, mais uma vez, a gente vai falar de Reading Comprehension. A gente vai falar disso até o final do ano. Porém, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a gramática também, sobre o uso do so ou do such, tá bom? Nesse primeiro slide, antes de entrar propriamente dita na Reading Comprehension de hoje, eu gostei muito da Reading Tips do topo da página 31. Então, eu resolvi falar um pouco mais dela para vocês. Eu trouxe aqui um quadro com os pronomes, né? A gente tem aí os pronomes pessoais, os possessivos, ali no quadro do lado, no this e no that, os pronomes demonstrativos, abaixo no who, which, were e why, a gente tem os pronomes relativos e assim por diante. Por que eu trouxe esse quadro? Porque a gente precisa entender que os pronomes, eles são elementos de referência, tá? Eles se referem a alguma pessoa, coisa, lugar, razão, objeto, animal, enfim, ele se refere a alguma coisa ou pessoa. Então, para que eles servem? Eles servem para trazer coesão ao texto. Porque se eu falar o tempo inteiro, exemplo, Gabriela foi à praia, Gabriela entrou no mar, Gabriela foi pescar, Gabriela comeu um peixe. O texto se torna repetitivo. Então, se eu já disse Gabriela no início da frase, vocês já sabem que eu estou me referindo a ela. Então, Gabriela foi à praia, ela entrou no mar, ela foi pescar. Entendeu? Os pronomes servem para isso, para o texto se tornar coeso e não repetitivo. E é importante que quando a gente estiver lendo um texto, a gente consiga fazer referência ao que aquele pronome está se referindo. Eu preciso saber. Para eu conseguir entender o texto, para o texto ter coerência na minha cabeça, eu preciso saber ao que aquele pronome está se referindo, ok? Era essa a reading tip do livro e era sobre isso que eu queria falar um pouquinho mais profundamente para vocês. Vamos lá? So or such. Como saber onde usar? Como saber para que serve cada um deles? Gente, não é difícil, porque na verdade eles têm sentidos diferentes, tá? Então, o so, ele basicamente significa muito, também, tá? O such, ele basicamente significa suficiente. Também pode significar um tipo de, tá? Um tipo de alguma coisa. Mas no uso a gente vai entender. Vamos lá? Eu vou dar um exemplo aqui. No livro, essa parte da gramática está na página 36, é um pedacinho pequeno. Então, eu resolvi trazer um quadrinho maior para a gente poder fixar isso melhor, tá? Primeiro exemplo. It's so cold. I wish that I had a warmer coat. Desculpa. It's so cold. I wish that I have a warmer coat. Então, tá tão frio, eu queria que eu tivesse um casaco mais quente. Então, so cold, tão frio, tá? She speaks so softly. It's really difficult to hear her. Ela fala tão baixinho, tão maciozinho, que é difícil de ouvir. É difícil de ouvi-la. Ou seja, o so mais um adjetivo ou um advérbio, ele demonstra uma situação extrema, tá? Ele também é usado
como com uma exclamação, numa frase exclamativa, tá bom? Mas vamos para mais exemplos. O so mais um adjetivo ou um advérbio mais o that. It was so cold that my ears froze. Estava tão frio que as minhas orelhas congelaram. She speaks so softly that it's really difficult to hear her. Preste atenção que a segunda frase, ela juntou com that, juntou as duas frases do exemplo anterior. Então, nessa estrutura, o so mais o adjetivo, o advérbio that, ele mostra o resultado de uma situação extrema, tá? Porém, em alguns casos, vai mostrar o resultado, mesmo que o that não esteja explícito na frase. Você vai entender que aquilo é um resultado, mesmo sem o uso do that, ok? Agora vamos para o such. O such mais um substantivo, mais um noun. He's such an idiot. He says the stupidest thing. Aí mostra ênfase, tá querendo enfatizar alguma coisa, tá? E também é usado numa frase exclamatória. Então, he's such an idiot. Ele é tão idiota. Aí no sentido de estar enfatizando que ele é mais idiota do que simplesmente um idiota. Entendeu? Frase de baixo. Such mais não mais that. He's such an idiot that nobody wants to be his friend. Aqui eu estou mostrando um resultado. O that está tendo o mesmo sentido lá do so, né? Para me mostrar um resultado daquilo, tá? Aqui, a mesma coisa. O that pode ser que nem sempre apareça, tá? Eu poderia só dizer, he's such an idiot. Nobody wants to be his friend. Faria sentido. Vocês entenderiam que ninguém quer ser amigo dele porque ele é tão idiota, né? Sem o uso do that. Mas você pode usar ou não. Agora, o such mais um noun. Such can also mean this type of. Exemplo. I have never seen such a film before. Eu nunca vi um filme desse antes. Um filme desse tipo. Entendeu? A gente fala isso em português também. The pilots have never flown such an airplane before. O piloto nunca voou, nunca pilotou, né, um avião desse tipo antes. Então, são esses os usos, se vocês prestarem atenção, são usos diferentes, sim, ok? Então, pessoal, só para nossa aula não ficar muito extensa, eu primeiro abordei toda a parte da gramática, né? Para agora a gente entrar no que efetivamente a gente vai fazer hoje, tá? Esse é o nosso Reading Comprehension, ele está na página 31, 32 e 33, só um pedacinho lá em cima, né? E os exercícios referentes a ele estão na página 33. Prestem atenção nas dicas, né? Nas Reading Tips que a gente deu anteriormente, para vocês conseguirem fazer essa referência dos pronomes a quem eles se referem, ok? Esse aqui é o outro texto que a gente vai falar, que está no Going Beyond, nas páginas 34 e 35. É mais um texto para a gente se aprofundar, para a gente melhorar o nosso vocabulário, tá bom? Os exercícios dele estão na página 35 e 36. E na página 36 é onde está a questão da gramática do such e do so, que eu preferi trazer ela um pouco maiorzinha para vocês.
Mas, tendo dúvida, deem uma olhada no livro. Também tem outras explicações, eu sempre tento fazer isso, né? Trazer 2 explicações para vocês, a do livro e mais uma complementar. Então, deem uma olhadinha também na página 36, que tem outra forma, ou melhor, mais, né? Tá acrescentando mais exemplos do such e do so que a gente já falou. Então, os exercícios da nossa matéria de hoje estão na página 33, 35 e 36, tá? Na página 36, abaixo da explicação do so e do such, tem um exercício sobre a utilização disso, que vocês vão ter que combinar as sentenças, né? Da coluna A com a coluna B, e depois reescrever as sentenças abaixo, unindo elas com o uso do so that e do such, and, né, that, ok? Façam esses exercícios, tirem as dúvidas de vocês, deem mais uma olhadinha no quadrinho da explicação do livro do so e do such, tem mais alguns exemplos fora esses que a gente falou aqui na videoaula. E se vocês ficarem com alguma dúvida, mandem para mim que a gente resolve junto, tá bom? Então, por hoje é só. Vejo vocês na semana que vem para a gente fazer a correção desses exercícios de hoje, ok? See you soon. Bye, bye.